E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Na paz de Jesus? Foi o que você achou do jogo do ontem? Bahia e Botafogo, Botafogo e Bahia. Gostou do resultado? Ou gostou do desempenho do time? Ou gostou dos dois? Venha com a gente. E aí galerinha, beleza? Tudo bem? Esse jogo de 21h30, rapaz, é pro cara se acabar mesmo, né? O cara se arrombar mesmo. O cara dorme, viu, pai? E eu gostaria de agradecer aqueles que estão se inscrevendo no canal. Eu pouco peço para se inscrever, dar like, né? Eu deixo isso mais a critério de cada um. Tem pessoas que já abrem o canal dizendo: olha, dê seu like, olha, se inscreva, que isso aqui é bom, que isso aqui é ruim. Né? Eu não sou diferente, mas eu não fico nessa insistência toda. Mas agradecer o nosso amigo do Uber aí, o pessoal do Uber que se inscreveu aí no nosso canal. Obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo, tá bom? Significa que a gente fala aqui como torcedor. É o que você fala aí também, é o que você pensa na esquina. Volto a dizer, ninguém aqui é profissional de nada, a gente apenas é torcedor. E às vezes a gente vive a emoção de cada jogo. E a gente chega aqui, eu tenho que controlar a minha emoção, porque quando eu estou fora daqui, a minha emoção bate lá em cima, né? E quando eu estou aqui, eu tenho que ter equilíbrio para fazer a coisa funcionar, pelo menos nesses 10, 11 minutos que eu falo aqui. Então, obrigado a todos vocês que se inscreveram e estão dando seu like. Mas falando do jogo do ontem do Bahia, eu particularmente gostei do resultado e do desempenho do time. Em parte do jogo, e concordo com o Rogério Ceni, a gente começa a concordar com o Rogério Ceni, no que ele diz que, em termos de gramado, o Bahia ontem teve as suas dificuldades nos primeiros 15 minutos, até ali, o Botafogo, que tinha o papel, que aquilo, é de regra no futebol. A gente sabe que no futebol é de regra, o que é de regra? Você entra em campo para jogar com o time adversário, principalmente dentro da sua casa, você quer impor os primeiros minutos. Confere? E o Botafogo fez isso nos seus primeiros minutos e terminou fazendo o gol. Depois disso aí, o Bahia se centralizou, avançou um pouco as suas linhas de marcação, evitou que o Botafogo ficasse o tempo todo marcando ali atrás. Também, em alguns momentos, foi marcar o Botafogo na saída da bola, aquilo que eu comento o tempo todo aqui, né? Você tem que também aplicar a mesma tática que estão aplicando contra a gente. Os caras querem marcar a gente na saída da bola porque sabem que a gente tem um meio de campo bom e não quer deixar essa bola chegar no meio de campo. E a gente, em determinado momento, também, quando sobe com nossas linhas de marcação, tem que aproveitar também isso, marcar o adversário e evitar que ele saia com tanta facilidade. O time do Botafogo é um time bom, um time de um porte físico forte, é um time que tem o Luiz Henrique, um cara que utilizou o tempo todo o lado direito dele, e o lado esquerdo do Bahia com o Luciano Juba, que sofreu o Luciano Juba ontem. Uma boa parte da jogada do Botafogo surgiu para aquele lado ali do Henrique, que é um cara, é uma pessoa que tem um porte físico muito bom, uma estatura boa, é isso? E ele utilizou aquilo o tempo todo, e o tempo todo ele passou ali, sobrando, fazendo, driblando, cruzando com a maior facilidade. E em vez de, ele tinha até facilidade de jogar por ali, certo? Ele teve muita facilidade de jogar por ali. Mas o Bahia, no seu meio de campo, conseguiu sim, depois dos 15 minutos ali, a gente conseguiu tocar a bola, fazer. Olha o que eu falo, o Bahia foi intenso naquele momento ali. O Bahia usou intensidade ali, depois daquele que tomou aquele gol, depois dos 15 minutos, o Bahia passou a fazer um pouco mais, o futebol um pouco mais à frente. Deu espaço suficiente para tocar a bola, dar um tapinha aqui e colar, mas com intensidade. Ó, com aquela rapidez, saiu um pouco daquele marasmo que tinha de ficar ali atrás o tempo todo, jogando com o goleiro, tá certo? Então o Bahia, ontem, no dia de ontem, e aí vem um detalhe importante que Rogério Ceni já vem batendo, independente do Bahia estar perdendo ou ganhando. Ele vem falando disso, da questão do gramado da Fonte Nova, que ele prefere hoje jogar no campo sintético, que tem tudo a ver com o que o Bahia treina, com o estilo de jogo que o Bahia treina, que é um gramadozinho baixinho, tranquilo, do que ele está jogando na Fonte Nova. Daqui um dia ele vai dizer, olha, eu prefiro jogar todos os jogos fora de casa. Daqui um dia ele vai dizer isso, né? Porque o gramado da Fonte Nova tem sido utilizado para diversas atividades, não só do futebol, e ali é o espetáculo.
né? O gramado tem que estar perfeito para que a gente possa ter um espetáculo. Então, quando você vai para um espetáculo, todo mundo trabalha em torno daquele espetáculo, faz tudo. E no futebol, é o gramado que dá ao atleta a condição de ele se desempenhar bem e não estar reclamando. Agora, os adversários também encontram isso na Fonte Nova quando vem para aqui. Sai de lá do sintético, que é o campo dele, e vem jogar na Fonte Nova e enfrenta também esse estilo de coisa. Então, o Bahia tem que se adaptar a esse estilo de coisa, né? Não encontrar isso só como justificativa, que a gente espere que o Rogério Ceni não encontre isso só como justificativa, certo? E que o Bahia possa também, desde a Fonte Nova, fazer o seu desempenho como vinha fazendo antes, mas ele já vinha antes reclamando do gramado também da Fonte Nova, certo? É onde está o 100% para apresentar um bom futebol. Mas o resultado de ontem, de 1-1, era um resultado, foi um resultado, foi um resultado bom, um resultado que valeu a pena, e melhor do que o resultado foi o desempenho do Bahia, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bahia começou a fazer as suas mudanças, mas se precavendo para evitar de tomar gols, já que tinha largado o primeiro tempo com empate. E o Ares, foi para mim, foi um dos melhores jogadores ontem em campo. Não pelo cruzamento, mas ele deu trabalho do lado também direito. Do lado direito nós sofremos muito, do nosso lado direito, como também do lado direito dele lá sofreu, porque o Ares ontem, o jogo voltou melhor, voltou mais entrosado com a galera, né, que veio da seleção, lá tinha um aprendizado diferente, veio para aqui, já conseguiu se ajustar naquilo que ele já vinha jogando, foi um cara que teve a condição, sim, de chegar muitas vezes lá na frente, jogou até, como vamos dizer assim, não tão com tanta facilidade, mas foi bem explorado daquele lado de lá, do lado direito do Bahia Ares. Do lado esquerdo já o Biel enfrentou a marcação dura, o cara com bom porte físico ali, Biel um cara bem leve, e não favoreceu talvez o jogo de ontem para Biel. Não favoreceu ontem o jogo de ontem para Biel. Mas também dizendo para vocês que quando entrou o Everaldo e quando entrou, o time do Bahia também não se evoluiu, não cresceu muito. Foi aquele time que ficou mais marcando. O Botafogo, pela pressão da sua torcida, pela pressão de estar jogando dentro de casa, tinha a obrigação de fazer o que fez, veio pressionar o Bahia no segundo tempo, o Bahia ficou se esperando o tempo todo. Teve uma jogada que o Bahia poderia ter feito gol, surgiu jogada para o Bahia ter feito gol, uma cabeçada de Everaldo que não bateu bem, uma cabeçada de Rafael Ratão que não foi bem, né, foi para fora. Então a gente também teve chance, e num jogo daquele, quando você tem chance, por mínimo que seja, você não pode abrir mão, não pode desprezar, né? Mas, num todo, foi um jogo bom. O Nilton Santos, um gramado muito bom. Isso sim favoreceu ao Bahia, o estilo de jogo do Bahia, que no primeiro tempo foi 57% de posse de bola. Foi um time que transou bem a bola ali, cruzou bem a bola, soube trabalhar bem a bola com intensidade e com rapidez. Olha. Foi aquela intensidade, olha. Essa intensidade dá ao time adversário a intranquilidade que ele não tem condição de botar a cara lá embaixo, como o Botafogo botou nos primeiros 15 minutos. Então, quando a partir desses 15 minutos que o Bahia começou a gostar do jogo e aplicar sua tática de jogo, repare que o Botafogo ia, mas se voltava rapidinho, porque o Bahia transava essa bola bem, fazia a transição com essa bola muito bem ali. E o que a gente espera da Fonte Nova é que a gente possa fazer jogos desse jeito, que possa ser desse estilo de jogo, que a gente pede intensidade. Então, Rogério Ceni, se dentro da Fonte Nova a gente tem essa dificuldade de fazer esse toque com rapidez, a gente vai ter que encontrar uma outra maneira de fazer um espaço um pouquinho mais longo. Que ontem eu também percebi algumas enfiadas de bola pelo meio, ali no meio de campo, já no campo do Botafogo, deu umas duas enfiadas de bola para o Ares, deu umas duas enfiadas ali na ponta para Everaldo, né? Então a gente viu isso que poderia acontecer. A gente percebeu isso que poderia acontecer. Dar o espaço um pouco mais distante e evitar a quantidade de passos, como você reclama do gramado da Fonte Nova. Então o que a gente espera é isso. A gente não pode ficar a vida toda lamentando o gramado da Fonte Nova, porque ele não vai mudar em 24 horas de um jogo para outro. Confere? O gramado não vai mudar de um jogo para outro. A gente precisa mais se adaptar ao gramado, e não o gramado se adaptar a gente. Essa é a verdade, a gente precisa se adaptar ao gramado. É por isso que eu digo que cada jogo a gente tem que saber. A estratégia de cada jogo tem que ser diferente uma da outra. É o jogo que você jogou no Nilton Santos, o Bahia jogou. Vai ter o jogo da Fonte Nova, que é um gramado diferente, vai ter outros gramados diferentes. Então é melhor se adaptar ao estilo do adversário, ao campo do adversário,
E aquele campo que oferece condição para a gente explora mais, a gente vai mais. Aquele campo que não oferece essa condição, a gente vai menos. Confere? Então é isso que a gente espera. Porque a gente não vai poder justificar o tempo todo o gramado da Fonte Nova. Tá bom? Bom resultado? Foi. Desempenho do time, principalmente na metade do primeiro tempo, depois dos 15, muito bom. Aplicou a estratégia que o Bahia gosta, que é o toque de bola. Dominamos ali. Avançamos nossa linha de marcação. E, em determinado momento, quase ali na faixa do primeiro tempo, encerrando, nós fomos o dono da bola. Um cruzamento perfeito. Eu não vou dizer um cruzamento assim, ele fez como se, vamos dizer assim, como é que a gente chama? Ele deu um tapa na bola, porque um cruzamento você joga lá. Não, mas Alisson deu um tapa na bola, sabendo o que estava fazendo, aonde ele queria colocar essa bola, e Caulim chegou que nem um furacão, né? Então, assim, Caulim ontem se desempenhou bem, não tinha Everaldo para ocupar aquele espaço ali, então Caulim se desempenhou bem, e o resultado foi esse, Bahia 1, Botafogo 1, parabéns para Caulim. Quando a gente quer jogar pedra, eu não jogo pé de ninguém, certo? Não jogo pé de ninguém ali, porque eu sei que todo mundo está trabalhando ali para trazer o melhor para o Bahia, tá bom? Então, obrigado a todos vocês, que a gente possa, no domingo, enfrentar o Fluminense, fazer de novo um grande jogo e sair de lá com um triunfo. É o que a gente espera, né? Que o Bahia possa jogar bem e ser convincente no seu resultado. Porque às vezes um time até que perde. A gente perde, vai ser, pô, mas o time jogou bem, né? O time está jogando bem, perdemos, mas o time está jogando bem. O que a gente não se conforma é que fez esses 3 jogos dentro da Fonte Nova, a nossa casa, já que em jogos anteriores o gramado era o mesmo, e nós estávamos há 20 jogos sem perder. O gramado era o mesmo. E nós fizemos 20 jogos dentro da Fonte Nova sem perder. Então, a gente utiliza isso, mas não pode ser argumento único. Eu acredito que o time realmente caiu de produção por botar um psicológico que estava pegando times abaixo, time que estava lá embaixo, e descuidaram. E quando se deram de conta, tinham perdido 3 jogos, 2 jogos na Fonte Nova. E o último empate com o Internacional. Então não tem jogo fácil. É jogar o tempo todo, fiscalizando e observando que a apanhada tem que ser essa, meu amigo. É ir para cima do adversário. Vamos cometer falha? Vamos. Mas se o adversário falhar, também a gente vai lá e mata o jogo. E num campeonato desse, não se pode deixar escapar ponto de casa. Tá bom? Esse é meu ponto de vista. Obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. Meu amigo do Uber, um abraço para você. Tá bom? E o Vitória volta aos seus trabalhos no dia de hoje. No dia de ontem, voltou ao trabalho, depois da folga de 2 dias, voltou a trabalhar no dia de ontem. E se preparando para o jogo contra o Cuiabá. 2 times na parte de baixo da tabela. Quem não aguentar porrada, que se deite. Tá certo? Que eu estou tomando minhas porradinhas também, não estou reclamando nada. Estão lascando eu em banda. Mas a gente vai para cima. Um abraço a todos vocês e obrigado, até o próximo bate-papo.